Jefinho vai estar ministrando hoje a palavra. É um homem de Deus, que Deus tem levado em vários cantos aqui de Minas Gerais e outros lugares, e as portas estão se abrindo para Jefferson estar ministrando a palavra em vários cantos desse país. Vai abrir até fora, né? Fronteiras fora. É o que nós esperamos que Deus faça na vida desse menino, que se dispôs a ser um pregador do Evangelho. E da mesma maneira que a palavra de salvação chegou até você, através dele também vai chegar em muitas outras pessoas por aí afora. E será também um contribuidor dessa obra, no sentido de ministrar a palavra e estar conosco. Amém? Deus, obrigado pela vida de Jefferson mais uma vez. E agora, Senhor, como o pregador da palavra nessa noite, Deus amado, aquilo que o Senhor entregou a ele, Deus, que seja entregue à tua igreja nessa noite. Nós te pedimos autoridade do céu sobre a vida dele, Pai querido, que o Senhor use da maneira e da forma que o Senhor quiser nessa noite, que ele possa trazer o alimento dado pelo Senhor a cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Que a graça e a paz esteja com todos. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu não poderia deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas, por experimentar um pouco da glória dele. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida, na vida dos irmãos. E eu sou muito grato a Deus por tudo, por de fato ver que Ele, quando fala, Ele cumpre. Tem alguém entendendo? Deus, quando Ele fala algo, Ele cumpre. E isso é muito gratificante para todos nós. Eu fico muito feliz pela vida do pastor Benito, meu pastor. Que Deus possa te abençoar, abençoar a vida da pastora Ana Paula, meu amigo Leandro, a sua família, Marcela e minha prima, Danilo, toda a sua família, e a minha esposa, que eu não poderia deixar de falar aqui algumas verdades aqui. Ela sabe o tanto que eu a amo. Eu amo a minha família de uma forma inenarrável. Não tem como expressar a minha gratidão a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida, ter me dado um filho. Eu fico muito feliz por isto. A minha esposa é a minha intercessora fiel, sempre tem orado pela minha vida, tem me ajudado, tem conversado comigo, me dado algumas direções. E eu fico muito grato a Deus pela sua vida, meu bem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu amigo Igor, está ali no fundinho escondido ali. Deus tem coisas novas para a sua vida. Amém? Se coloque sobre os teus pés, por gentileza, com a Bíblia na mão. E abra aí comigo no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 1. Localize aí o versículo de número 11. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11. Todos encontraram? Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Pode se assentar. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Amém? Eu quero que os irmãos, por gentileza, redobrem aqui a atenção aqui para o altar. Eu prometo não tomar muito tempo dos irmãos, mas não perca nada do que irá sair daqui do altar. Eu tenho certeza que quando Deus
através da pessoa bendita do Espírito Santo, ministrou esta palavra em meu coração. Eu tinha já certeza de que Deus falaria conosco aqui de uma forma sobrenatural. Então, por favor, não converse com o seu irmão da direita nem da esquerda, muito menos quem está atrás de você. Fique ligado aqui no altar, porque Deus, Ele tem algo a nos revelar aqui nesta noite. Amém? Estão todos preparados para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Então vamos entrar na história. Meus queridos, nós acabamos de fazer menção aqui no texto, na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 de Jeremias e o versículo de número 11. Um texto que toda a sua história, toda a sua narrativa deste capítulo vai vir contando acerca da chamada de um jovem. Jovem este por nome de Jeremias. A história que nós lemos aqui, ela é uma história que irá mexer com a nossa estrutura, irá nos abalar, irá nos alegrar, nos levará a outra dimensão, nos levará a ver e tentar e querer experimentar o novo de Deus para as nossas vidas. Quando nós olharmos aqui essa história, nós iremos ver que existia e estava passando a nação de Israel por um tempo difícil, um tempo de crise. A nação, segundo a história, estava vivendo um momento de idolatria terrível. Com essa idolatria, adorando outros deuses, segundo a história, o povo estava afastando, se distanciando, estava longe do olhar e da vontade de Deus. Então a Bíblia vai nos revelar, vai nos dizer que Deus, dentro dessa crise, dessa dificuldade, dessa anorexia espiritual, deste tempo que a nação de Israel estava vivendo, Deus, ele levanta um jovem, ele chama um jovem por nome de Jeremias para poder ser profeta. Deus, ele chama Jeremias para poder profetizar sobre a nação de Israel em Judá. Diz a história que este jovem, por nome de Jeremias, ele era filho de um senhor e sacerdote, por nome de Ilquias. Diz a palavra do Senhor que Jeremias estava morando e vivendo em uma vila por nome de Anatote. Rege a história que Anatote, segundo a história, era uma vila aonde só estava residindo, só estava morando sacerdotes. Logo iremos entender e compreender que Jeremias, filho deste sacerdote, estava crescendo e obviamente seria mais um sacerdote. Estava aprendendo o costume sacerdotal, estava aprendendo a lidar, a ser como um sacerdote. Mas diz a Bíblia que dentro desta vila, dentro deste ambiente aonde todos olhavam e pensavam o pastor, que só iria sair sacerdote, diz a Bíblia que Deus levantou um profeta. Dentro de um ambiente aonde, segundo o costume, aonde os demais olhavam e pensavam, desta casa sairá só sacerdote, desta casa sairá só sacerdote, da casa de Ilquias nascerá e crescerá Jeremias, e ele será um bom sacerdote. Mas diz a palavra do Senhor que Deus olhou para Anatote, um ambiente de sacerdote, e decidiu levantar um profeta em um ambiente aonde não nasceria e não seria profeta os filhos do sacerdote. Logo aqui eu entendo e compreendo que o Deus que nós servimos, ele levanta, ele separa, ele escolhe, ele consagra, ele unge quem ele quer no ambiente que a pessoa está vivendo com a sua família. Deus, ele chama Jeremias em uma vila aonde existia só sacerdotes, aonde o seu futuro era exercer o chamado sacerdotal. Mas diz a palavra que Deus olhou para Jeremias e falou: não, sacerdote só ele não vai ser, ele também será profeta. E eu já quero abrir um parênteses aqui para desvendar algo dos céus aqui sobre a tua casa. O povo pode até estar olhando para a sua família, olhando para a tua vida e dizendo: desta casa só sai tal coisa, desta família não vai dar nada,
desta casa não vai dar nada, mas hoje eu vim como profeta de Deus ministrar a Bíblia. Eu estou aqui pregando Bíblia, a palavra de Deus, e te dizendo que da tua casa sairá homens e mulheres que honrarão o nome do Senhor, e Deus irá ser glorificado. De Anatote Deus chama Jeremias. De Anatote Deus levanta este jovem para ser profeta. E a história vai nos revelar, vai nos dizer que Jeremias ele foi levantado por Deus, separado por Deus, depois de cerca de 60 anos da morte do profeta Isaías. Isaías, todos nós conhecemos um pouco da sua história. Sabemos que Isaías era filho de Amós. Sabemos que Isaías tinha nascido, crescido e também tinha estudado com os melhores professores em Jerusalém. A história vai nos dizer que depois de cerca de 60 anos, Deus, ele levanta Jeremias. E quando nós fizermos um paralelo entre o profeta Isaías e o profeta Jeremias, iremos aprender e perceber que ambos levaram uma palavra de profecia ou profetizaram sobre Israel. E quando nós falamos de profeta, logo aprendemos que profeta de fato é uma pessoa que Deus escolhe, que Deus separa para falar com ele e ele transmitir aquilo que Deus quer que o povo ouça. Logo iremos aprender também que todo profeta carrega nos seus ombros uma palavra que tem um peso de 2 fundamentos. Todo profeta profetiza julgamento com esperança. Em toda a história da Bíblia, todos os profetas que foram levantados por Deus, eles profetizaram uma palavra de julgamento, mas também profetizou, pastor, uma palavra de esperança sobre a nação. Nós iremos ver que Isaías e Jeremias, ambos foram usados por Deus de uma forma gloriosa. Ambos foram usados por Deus de uma forma estrondosa. Ambos foram honrados por Deus no que eles faziam, que eram profetizar. Mas quando olharmos, iremos ver que Jeremias, ele tinha uma personalidade. Isaías, ele tinha outra personalidade. Isaías, segundo a história, já era mais severo em suas palavras, já era mais duro no seu sermão. Mas Jeremias, conhecido por muitos como o profeta chorão, por causa das suas lamentações, ele já era um profeta mais calmo, mais manso, mais independente do jeito dele agir diante da presença de Deus. De Isaías, Deus o honrou de uma forma sobrenatural. Logo eu aprendo que Deus, ele nos usa do jeito que nós somos, não do jeito que nós queremos estar, mas do jeito que Ele quer que a gente esteja. Ele irá nos usar. Você pode olhar e falar: mas pregador, eu não sei pregar. E eu estou aqui te dizendo que Deus, Ele quer te usar na tua simplicidade. Pregador, mas eu não sei cantar. Eu estou aqui dizendo para você que Deus, Ele quer te usar com a tua adoração, com sinceridade. Mas pregador, eu não sei fazer nada. Eu estou aqui no altar pregando e dizendo para você que do jeito que você é, da forma que você é, se for com sinceridade de coração, Deus irá te honrar. Deus irá te honrar. Tem alguém acreditando nessa palavra? Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Jeremias, quando foi chamado por Deus, segundo a história, ele passou por diversas situações. Jeremias, no seu ministério profético, ele passou por diversos momentos. Jeremias, segundo a história, quando estava executando aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele passou por diversas etapas. Diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que quando Jeremias começou a exercer o seu papel de profeta, diz a Bíblia que a sua família o rejeitou. A história
história também vai nos dizer, Danilo, que os principais de Israel perseguiram Jeremias. A história também vai nos dizer que Jeremias foi lançado no poço. A história também vai nos dizer que Jeremias ele foi levado cativo. A história também vai nos dizer que Jeremias ele foi preso. A história também vai nos dizer que Jeremias ele não teve a oportunidade sequer de sentar na mesa para compartilhar as alegrias da vida com seus amigos. A história também vai nos dizer que Jeremias não teve nem o privilégio de ter uma família, mas a história também nos dirá que mesmo diante de tanta situação que Jeremias passou, mesmo diante de tanta perseguição que Jeremias enfrentou, mesmo diante das prisões, do poço e das perseguições, ele continuou fiel na palavra de Deus. Ele continuou fiel em cumprir, em exercer aquilo que Deus tinha decretado na vida deste jovem. E eu aqui abro um parênteses para te perguntar: e você aí, por que está querendo desistir? Por que está querendo parar? Jeremias foi lançado no poço e não parou. A família de Jeremias o perseguiu e ele não parou. Os principais de Israel o perseguiram e ele não parou. E você por quê? Está querendo parar? Ah, mas pregador, mas o negócio está difícil, está estreito. Você acha que foi fácil para Jeremias? Você acha que foi fácil andar sozinho? Você acha que foi fácil não ter um ombro amigo para deitar? Você até tem um ombro amigo quando está num momento difícil, para encostar e dizer: chore comigo, sorria comigo. Jeremias não teve. Mas segundo a história, ele continuou fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, independentemente das adversidades. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não pare! Não desista daquilo que Deus tem projetado na tua vida. Não estacione. Continue remando, continue rompendo. Mas não pare. Os sonhos de Deus irá se cumprir na tua vida. O projeto que está nos céus irá se revelar na tua pessoa. Mas para isso você não pode parar. Você não pode desistir. Nenhum obstáculo pode ser o suficiente para se tornar uma barreira para você parar, não. Se colocarem um muro em sua frente, arruma uma escada e pula ele, mas não pare. Se fizerem um buraco para que você não passe, dê um jeito, mas não pare. Deus ele tem algo profundo a se revelar na sua vida. Mas você não pode parar. Mas você não pode desistir dos sonhos de Deus na tua vida. Diz a história que Jeremias, ele passou por diversas situações, Marcelo. Por diversos momentos ele passou ele por diversos reis contemporâneos na época. Cada rei com uma personalidade, cada rei com um jeito de reinar, cada rei com um jeito de direcionar a nação de Israel. Mas Jeremias estava lá firme. Diz a história que quando estava um jovem por nome de Josias como rei, diz a Bíblia que Jeremias estava lá firme. Segundo a história, este rei por nome de Josias, ele foi um dos reis mais devotos que existiu naqueles dias de Jeremias ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que Josias, ele era filho de Amon e neto de Manassés. E o que me chama a atenção é que o pai e o seu avô não faziam ou não fizeram aquilo que agradava o coração de Deus, mas independentemente do que os seus pais faziam, de que o seu avô fazia, segundo a história, ele
continuou fazendo o que era bom perante aos olhos do Senhor. A história nos conta que ele foi coroado quando tinha cerca de 8 anos. E durante todo o seu reinado, Josias, ele foi um rei devoto ao Senhor. E diz a Bíblia que passa algum tempo, Josias, ele deixa o trono, e agora quem está no trono é um senhor por nome de Acás. E a Bíblia nos revela que Acás foi um grande monarca de Judá, que governou simplesmente por 3 meses, por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não tem como uma pessoa ou um ser honrado se não for fiel a Deus. Não tem como o ministério ser honrado se não existir uma fidelidade sólida com a pessoa bendita de Jesus. Não tem como a nossa casa, a nossa família ser uma família bem estruturada se o centro dela não for a presença de Deus. Diz a história que esse Senhor reina por 3 meses. Após o seu reinado entra um homem por nome de Jeoaquim, que segundo a história também procedeu impiamente contra o Senhor, fez aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor e teve um reinado fracassado. Mas depois que ele saiu do trono, quem vai para o trono? O seu filho por nome de Joaquim. É aqui que me chama a atenção, porque quando está o seu filho reinando no seu lugar, diz a história que tudo que Judá e os governantes e também o seu pai tinha plantado, foi ele que colheu no seu reinado. Tudo que o seu pai tinha plantado, ele colheu quando estava reinando. Tudo que os principais de Israel tinham plantado, semeado, Joaquim colheu enquanto estava reinando. Logo aqui eu aprendo uma verdade: nem sempre eu irei colher aquilo que eu estou plantando. Por um acaso, alguma coisa acontecer, pode ser o meu filho que vai colher aquilo que eu estou plantando, ou o meu neto aquilo que eu estou plantando. E eu abro um parênteses para deixar uma pergunta no ar. Não precisa responder. O que é que você tem plantado? O que é que você tem semeado nessa terra? Joaquim colheu tudo que a sua família tinha plantado. Cuidado com o que você tem plantado. Cuidado com o que você tem semeado. Diz a história que Joaquim larga o trono e vem um rei, aleluia, segundo a Bíblia, por nome de Zedequias, que também teve um governo fraco. Diz a história que esse senhor, ele reconheceu, ele começou a dar crédito e credibilidade à palavra de Deus, quando já era muito tarde. Já era tarde demais, já não tinha mais jeito para ele. Ele começou a dar crédito. Isso aqui também me chama muita atenção, porque tem pessoas que é desse jeito. Enquanto as coisas estão tudo bem, não acredita no que a Bíblia diz. Enquanto tem comida na mesa, na geladeira está cheia, não acredita no que a Bíblia diz. Enquanto as portas estão abertas, escancaradas, todo mês tem um bom salário, um bom carro, uma boa casa, não acredita no que a Bíblia diz. Mas quando as coisas começam a apertar, começa a espremer, começa a fechar as portas, os negócios não começam a dar certo, a primeira coisa que eles fazem é ligar para o pastor: pastor, me ajude porque o negócio está estreito. E eu vim aqui como profeta de Deus te dar um alerta: não espere as coisas piorarem, não esperem as portas se fecharem, não espere você ser lançado no poço. Dê mais credibilidade na palavra de Deus enquanto é tempo. Alguém pode aplaudir a Jesus? Aplauda. Mesmo em meio às adversidades, mesmo passando por tantos reis, com cada um com as suas personalidades, Jeremias continuou fiel para executar e exercer
aquilo que Deus tinha projetado na vida dele. Mas o que me chama a atenção é que antes de tudo isso acontecer, Leandro, Deus primeiro tinha um chamado. Antes dele ser lançado no poço, Deus tinha chamado ele. Antes dele ser preso, Deus tinha chamado ele. Antes da família dele o perseguir, Deus tinha chamado ele. Antes dos principais de Israel correr com ele ali daquela região, Deus tinha chamado Jeremias para uma grande obra. Logo aqui eu aprendo mais uma verdade com a Bíblia Sagrada: independente de como está ou esteja a tua situação, sendo boa ou não, Deus te chamou. E se Ele te chamou, eu tenho plena certeza para te dizer que você não está sozinho nesta peleja, que você não está sozinho nesta dificuldade, que você não está sozinho mesmo com as portas fechadas, que você não está sozinho em momento algum. Ele está contigo. Alguém acredita no que está sendo pregado aqui? Eu estou dizendo que você não está sozinho nessa terra. Antes da dificuldade chegar, primeiro Deus tinha te chamado. Então Ele é fiel para fazer alguma coisa e reverter este quadro que você está vivendo. O que me intriga e me chama a atenção é o chamado deste moço. É de como Deus o chama. É de como Deus o tira de dentro de Anatote e faz dele um dos maiores profetas que existiu na história. O que me atrai aqui na vida desse jovem, na vida deste moço por nome de Jeremias, é o chamado que Deus teve e o chamado que Deus fez para ele. Mesmo sabendo Deus o que estava passando a nação de Judá, mesmo sabendo Deus de como estava a perseguição dentro ali do povo de Israel, Deus olha para Anatote e decide chamar da casa de Ilquias um jovem por nome de Jeremias. Deus olha para Jeremias. Jeremias, você precisa entender que antes mesmo de você, aleluia, saísse da madre de sua mãe, eu já sabia quem você era. Jeremias, se achegue mais perto. Você precisa compreender que antes de você nascer, eu já te conhecia. Tem alguém que está entendendo? Deus está dizendo aqui para você: ei, não se preocupe com a situação que você está vivendo. Antes mesmo de você nascer, Ele já conhecia você. Antes mesmo de você nascer, Ele já sabia quem era e quem seria você. Vem, Jeremias, chegue mais perto. E eu preciso te dizer que eu já sabia de toda a tua história antes mesmo de você crescer. Que eu já tinha escrito tudo antes mesmo de você começar a dar os seus primeiros passos. Mas a Bíblia Sagrada vai nos revelar que Jeremias, ele sabia da situação que estava o povo de Deus. Ele sabia que a idolatria era predominante naqueles dias. Ele sabia que o povo estava adorando outros deuses. Ele sabia que o principal Deus a ser adorado não era o Deus de Israel, era outros deuses. O povo estava seguindo, adorando, cultuando outros deuses. Então Jeremias olha para o que Deus está dizendo para ele e fala: Deus, mas como assim? Como eu posso ir se eu não sei nem falar? Deus, como eu posso ir se eu não passo de uma criança? É aí que está a história. Porque quando Jeremias está diante de Deus,
conversando com Deus, dialogando com Deus, dizendo que não sabia falar e não passava de uma criança. Jeremias, ele não está demonstrando, pastor Benito, a sua inocência na presença de Deus como criança. Ele está demonstrando para Deus a sua imaturidade diante da presença de Deus. Jeremias não está revelando a sua inocência, dizendo que era uma criança. Não, Jeremias está dizendo para Deus que ele era uma pessoa imatura para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jeremias está revelando para Deus, dizendo: Deus, eu não sei nem falar. Deus, eu não passo de uma criança. Ele está se revelando não a sua inocência, mas sim a imaturidade na presença de Deus. E o que é interessante é que imaturidade é um estágio de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Jeremias está dizendo: Deus, Jeremias, eu não posso ir porque eu não tenho inteligência nenhuma. Eu não vou conseguir falar com os principais de Israel, eu não vou conseguir falar com os sacerdotes de Israel, eu não vou conseguir falar com o povo de Israel, eu não vou conseguir falar aquilo que o Senhor quer que eu diga para eles. Deus, eu sou criança, não vou ter moral nenhuma de diante os velhos e os anciões da nação de Israel. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia que eu estou pregando, diz que Deus olha mais uma vez para Jeremias e fala: Jeremias, para com esse negócio, você vai, aquilo que eu te mandar dizer, você irá falar. Jeremias, aquilo que eu colocar na tua boca, você irá dizer. E tem mais uma: você não estará sozinho. Aonde você for, eu estarei contigo. Aonde você estiver, eu estarei do teu lado. Mesmo sendo perseguido, eu estarei contigo nessa perseguição. Mesmo sendo lançado no poço, lá dentro eu também estarei contigo. Mesmo sendo lançado na prisão, lá dentro eu não te deixarei. Mesmo a sua família te perseguindo, você precisa saber, Jeremias, que você não estará sozinho. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou pregando aqui, dizendo para você que você não está sozinho nessa situação. Você não anda sozinho. Você não vai para qualquer lugar sozinho. Deus sempre está olhando por ti. Jeremias, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E Deus está dizendo aqui para algumas pessoas: eu sou contigo, não pare, eu sou contigo, não desanime, eu sou contigo. Não renuncie, não deixe o seu chamado que eu coloquei na sua vida. Eu sou contigo. Não importe a situação, eu sou contigo. Não importa se o povo está olhando e dizendo: olha, não vai dar em nada. Deus está dizendo aqui hoje no altar para pessoas: olha, eu sou contigo. Você não está sozinho. E diz a Bíblia que Deus continuou a conversar com Jeremias. Só que agora Jeremias precisava ele ver e experimentar e entender que de fato Deus era com ele. E a Bíblia vai nos revelar no capítulo número 1 e no versículo de número 11, vai nos dizer que Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, me fale aí, o que você está vendo? Jeremias, olha aqui e me diga o que você está vendo. E diz a palavra do Senhor que Jeremias, ele fala com Deus:
e eu consigo ver com os meus olhos uma vara de amendoeira. Deus, eu consigo ver uma vara de amendoeira aqui do meu lado. E Deus olha para Jeremias e fala: certo, Jeremias, de fato você está vendo uma vara de amendoeira. Mas o texto vai muito mais além do que conseguimos ler, porque Deus está se revelando a Jeremias a sua exatidão. Deus está revelando a Jeremias, Igor, a sua exatidão. Por que exatidão? Porque quando estudarmos acerca das amendoeiras, que é um fruto, nós iremos aprender que ela, todo mês de fevereiro, floresce. Enquanto ela está toda florescida, as demais árvores frutíferas não dão frutos. Mas a história vai nos revelar que a colheita da amêndoa é feita só em setembro. Em setembro se colhe os frutos da amendoeira. E a história vai nos revelar que, chovendo ou não, em setembro tem fruto. Dando sol ou não, em setembro tem fruto. Dando com inverno ou não, em setembro existe amêndoa. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu sou o Deus da exatidão. Jeremias, eu sou o Deus que apareço no tempo certo, que não falho mesmo com chuva, que não falho mesmo com sol, mas sempre eu apareço na hora, no momento exato. Aplaude ao Senhor porque Ele é bom. Deus está revelando a sua exatidão a Jeremias. Deus está dizendo: Jeremias, pode até parecer que não é o tempo, mas se eu estou me revelando, porque chegou a hora. Jeremias, a situação pode até parecer que não é o tempo de você ser levantado, mas se eu estou me manifestando, é porque chegou a hora. Eu vim aqui lembrar para você e dizer que o Deus que eu estou pregando, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos adorando, o Deus que nós estamos cultuando, Ele é um Deus de exatidão, um Deus que só chega na hora certa, um Deus que só chega no dia certo, um Deus que só chega no momento exato, um Deus que só chega na hora certa. E Deus está dizendo para pessoas aqui: olha, eu vou chegar na sua vida na hora certa. Você pode olhar o teu calendário e dizer: meu Deus, mas como assim até hoje nada mudou? Eu estou pregando dizendo que o Deus que nós servimos é um Deus de exatidão, que só chega na hora certa. Meu Deus, mas eu estou já congregando há muito tempo e nada foi acrescentado. Eu estou dizendo aqui para você: o Deus que nós pregamos, Ele não falha, Ele chega na hora certa. O Deus que nós estamos pregando, Ele não falha, Ele chega na hora certa. O Deus que eu estou pregando, Ele não falha, Ele só chega na hora certa. É quando os médicos olham, pastor, e falam: já não tem mais jeito. É aí que Deus se manifesta. É quando está tudo fechado, todas as portas estão seladas, é aí que Ele se manifesta e fala: meu filho, minha filha, não turbe o vosso coração, simplesmente crê em mim. É quando já não tem mais jeito que Ele se manifesta. É quando as coisas parecem estar tudo de perna para o ar, que Ele chacoalha a figueira e te mostra e fala: meu filho, o que você está vendo? Aí você olha e fala: Deus, eu estou vendo um Deus da exatidão, um Deus da vara de amendoeira. Deus, eu estou vendo um Deus da exatidão. Deus está dizendo aqui para pessoas: não pare, ainda não chegou o tempo dele se manifestar ao teu favor. Não pare, continue prosseguindo. Na hora certa, você vai ver o agir de Deus.
No momento exato, você vai ver a glória de Deus. No momento que está no calendário lá no céu, na hora de Deus, você irá ver o agir dele. O que nós observamos nesses últimos dias da igreja na terra é que o povo está se desviando, pastor, porque não sabe esperar o momento de Deus. O povo está saindo das igrejas como ovelhas desgarradas, porque não sabe, não conhece o Deus da exatidão. Mas hoje eu vim aqui te dar um alerta e te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que só chega na hora exata. É um Deus que só se manifesta na hora exata. É um Deus que só abre as portas na hora exata. É um Deus que só traz a cura na hora exata. É um Deus que só traz a restituição do lar na hora exata. É um Deus que só transforma o caráter do homem na hora exata. É um Deus que só muda a história do homem na hora exata. É um Deus que só levanta o homem na hora exata. É um Deus que só honra o homem na hora exata. Alguém acredita assim comigo? Você pode aplaudir a Jesus por isto? Se coloque de pé, por favor. O ministério de louvor me ajude. Você precisa entender que o tempo de Deus não é o teu tempo. Você precisa entender que o agir de Deus não é quando você quer, é na hora exata, é no momento exato, é no momento exato. Eu vim nessa noite pregar para você sobre o Deus da exatidão. Eu vim nessa noite dizer para você que pode passar o tempo que for, mas Ele cumpre aquilo que Ele falou. Eu vim dizer para você que o Deus da vara de amendoeira está te observando aqui nesta noite e está olhando o calendário dele, e na hora do calendário dele, ele vai se ajustar e irá se manifestar a favor da tua casa. Mas pelo amor de Deus, não pare, não estacione, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de congregar, não pare de cultuar, porque na hora certa a vara de amendoeira irá se balançar e você irá bater no peito e dizer: verdadeiramente o Deus de exatidão existe, verdadeiramente o Deus da exatidão é fiel, verdadeiramente o Deus da exatidão, Ele se manifesta na hora exata, na hora exata, na hora exata. Eu quero que você feche os teus olhos. Não desanime. Você pode olhar para o teu relógio e dizer: mas já passou tantas horas e nada aconteceu. Você pode olhar para o teu calendário e dizer: mas já passou tantos dias, tantos anos e nada aconteceu. Hoje eu vim aqui com a palavra de Deus para você, para te dizer que Ele vai se manifestar na hora exata. Ele vai agir no momento certo. Pode louvar o Senhor. Com os teus olhos fechados, vamos louvar o Senhor. Aleluia. É só esperar acontecer. Espere no Senhor, porque vai acontecer. É só continuar. Espere no Senhor, deixar que as lágrimas porque vai acontecer. embaçem o olhar e
força do caminhar continuar, olhando nos seus Espere no olhos, Senhor, enxergando a verdade, porque vai acontecer. e nada e ninguém O pode milagre impedir. vai chegar. A cura vai chegar. A porta vai se abrir. A restituição acontecerá. A mudança irá se manifestar. Simplesmente espere no Senhor. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar continuar, olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Espere no Senhor. Confie Jesus, no Senhor. plano melhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Nunca chega atrasado. Ele nunca atrasa. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Adora o Senhor. Jesus, Adora o Senhor. plano melhor, nunca chega atrasado. O melhor de Deus está por vir sobre a tua família. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. A hora de Deus é a melhor para as nossas vidas. Você precisa compreender esta verdade, que o momento de Deus é o melhor para a tua família. Você precisa entender que a hora perfeita é a hora de Deus sobre a nossa casa. Não é a nossa, não é a dos nossos pais, mas sim a de Deus. Você precisa estar nessa dimensão, acreditar nesta palavra. Você precisa abraçar esta palavra e entender que a melhor hora é a hora de Deus para as nossas vidas. Você precisa compreender que a melhor hora é a hora que o Deus da exatidão se manifesta ao nosso favor. Você precisa entender, se a porta ainda está fechada, porque ainda não chegou a hora, Ele vai se manifestar e você irá dizer: verdadeiramente a hora foi melhor, porque foi a hora de Deus. A hora de Deus é a melhor para as nossas famílias. Não tenta forçar nada. Não tenta forçar nada, espere. Espere no Senhor. Continue esperando no Senhor. Não force a barra. Não saia batendo a cabeça, não. Espere no Senhor. Aguarde a hora de Deus na tua vida. Aguarde o momento de Deus na tua família, para que você possa se alegrar e dizer que verdadeiramente a melhor hora é a hora de Deus. Nós observamos tantas pessoas frustradas aí fora, porque faz tudo no seu tempo, tenta fazer tudo da sua maneira e na sua hora. E a Bíblia nos ensina dizendo que a melhor hora é a hora de Deus. O melhor momento é o momento que Deus já está decretado nos céus ao favor da nossa
família. Se você acredita assim comigo, aplauda o nome do Senhor, glorifica o Senhor. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero que você abrace essa palavra e não desista dos seus sonhos. Não desanime, não pare, não estacione. Simplesmente espere a hora de Deus acontecer na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu glorifico a Deus pela oportunidade. Aleluia. Perfeita, é valiosa, maneira maravilhosa de agir é de Jesus. Diga a Ele, feita a tua vontade. Diga que você só quer a vontade dEle. Diga, assim na terra como vamos cantar a última vez bem forte. Jesus, cante, igreja. Jesus, quando melhor. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. De cada um de assim nós, na terra como vamos mais uma no vez céu. para encerrar. Jesus, aleluia. Jesus, glória a Deus. Plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Oh, Senhor, a tua maneira de agir é maravilhosa, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso. Quantas vezes, Senhor, nós nos precipitamos, achando que é a hora disso e daquilo, Senhor, quando às vezes é hora de pararmos, ou é hora de avançarmos e nós paramos, Senhor. Quantas vezes é hora de esperar, Senhor, e nós não estamos esperando, meu Deus. Mas que nessa noite, tua palavra, Senhor, tenha, Senhor, um lugar especial para que nós possamos obedecer e ver o quanto o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela tua palavra na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos feitos do Senhor na nossa vida, meu Deus. Que possamos estar submissos, todos nós, à tua palavra. Cada família, Senhor, esperando no Senhor. Cada família dedicando ao Senhor o lar, consagrando o lar ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, quero colocar, Senhor, diante do Senhor nessa hora ainda, Deus amado, nessa oração aqui, nessa vírgula que colocamos, Senhor, aqui nesse culto, porque não é um ponto final, apenas uma vírgula, porque amanhã, Senhor, hoje à noite ainda e amanhã é a continuidade do nosso relacionamento com o Senhor, meu Pai. Toda semana, Pai querido, todo o restante desse mês ainda, todo esse ano, Senhor, queremos continuar na tua presença, Pai. Ó Deus, que o grande amor do Senhor, amor imensurável, amor sem igual, inigualável, Senhor, que a graça de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com toda a igreja que aguarda a hora do Senhor, seja agora, mas seja também para todo sempre. E a igreja abençoada do Senhor diz: quem diz amém? Aperte a mão de alguém, abrace alguém,
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Temos amanhã oração, temos quarta-feira culto. Participe conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.